E aí, pessoal, tudo bem? Louvado seja Deus, que aqui também comigo está tudo bem. E assim eu vos saldo com a paz de Deus para a qual fomos chamados, que permaneça nos vossos corações para a vida eterna. Amém. Hoje, gente, eu vou falar um pouquinho na opinião que eu tenho sobre os deuses. Os deuses. Que tem dois deuses. Tem o Deus oposto e o Deus verdadeiro. Tudo que nós vamos fazer tem uma oposição. Nada é perfeito. Tem o lado perfeito e tem o lado imperfeito. Ninguém é 100% perfeito e nem 100% imperfeito. Quer dizer, um pouquinho Deus e um pouquinho demônio. Por quê? Porque a nossa carne, matéria, ela só pede para as coisas que é contra a natureza. Enquanto que o nosso interior, ele é a favor da natureza. Então é uma guerra que está entre nós. A nossa carne, a nossa matéria, ela puxa para o lado do mal, daquilo que é contra Deus. E dentro de nós temos a vida espiritual, que ela é a favor a Deus. Então é uma guerra, né, gente? É uma guerra. Mas qual é o sentido desta guerra? O sentido dessa guerra, gente, é que esta terra aqui, esse planeta aqui, é uma penitenciária, é uma prisão, onde o espírito é preso na matéria. O espírito é preso na matéria. E aqueles que estão soltos, que não têm aonde se materializar, eles procuram ocupar o lugar que já está ocupado. E o próprio Jesus citou isto, quando ele diz, quando um homem converte a Deus, sai dele um espírito imundo e vai pelos lugares áridos, pelos desertos. Depois ele diz, voltarei à minha casa. E se chegar e achar esta casa vazia, ele vai e volta com mais 7. Ele traz mais 7, quer dizer, são 8. Se a pessoa com um espírito imundo, uma vida que não é consagrada a Deus, ela só faz coisas que desagradam a Deus, coisas erradas, imagina com 8 espíritos errados dentro dele. E Jesus diz, o último estado desta pessoa é pior do que o primeiro. Gente, isso é semelhante a uma pessoa que ele vivia no mundo do crime e de repente ele era fora da lei. De repente ele passa para o lado da lei. Então quem trabalha de acordo com a lei sempre está ao contrário àquele que está fora da lei. Mas se depois que ele tiver, ele voltar novamente entre aqueles que estão fora da lei, claro que eles não vão aceitá-lo. Eles vão castigá-lo, não é assim? Mas o cara é bandido, ele vira um policial. Se ele for expulso da polícia e voltar para o mundo dos bandidos, eles matam ele, castigam ele. Ou se o cara é um policial e abandona a lei da polícia e vem para o meio dos bandidos, faz parte com o grupo de marginal. Se ele voltar para o meio dos policiais, ele é preso e condenado. É assim ou não é? No mundo dos deuses não é diferente, gente. Não é diferente. Esta terra aqui, ela pertence a um rei, um senhor, príncipe das trevas. Por que treva? Porque quem vive aqui na terra e não é consagrado aos deuses celestes,
ele não entende nada de Deus. Porque falar que conhece Deus, que conhece o caminho, conhece a salvação, conhece Jesus, conhece o Espírito, gente, é uma coisa. E conhecer é outra coisa. É a mesma coisa do Congresso. Os políticos com a sociedade são mundos diferentes. São mundos diferentes. Quem está na política, se candidata lá para governar o povo, ele tem um mundo que os que são governados aqui não conhecem. Por isso o pessoal que estão aqui embaixo, você sabe falar que eles são ladrões, porque ele é ladrão, porque o rico rouba do pobre. O pobre não conhece o mundo do rico. E nem o eleitor conhece o mundo do político. A mesma coisa são os deuses. Essa terra aqui, ela tem um governo. E quando a pessoa se candidata aos céus, ele se naturaliza cidadão do céu. Então ele se torna estrangeiro aqui na terra. Estrangeiro. E o estrangeiro, em uma determinada nação, ele não tem os direitos que aquela nação tem. Por acaso, um americano aqui no Brasil não tem os direitos que o brasileiro tem. E vice-versa, um brasileiro lá nos Estados Unidos não tem o direito que um americano lá tem. Se nós vamos para o Paraguai, nós não temos o direito que os paraguaios têm. A mesma coisa é eles aqui. Eles são estrangeiros. E tem alguns limites nas nossas leis que é restrito a eles. E para eles cumprir as leis brasileiras, de acordo com nós, eles têm que naturalizar naquela nação. E os céus não é diferente. Jesus veio aqui na terra e se candidatou ao reino de Deus. E ele ganhou. Venceu a morte. Entendeu? E ganhou a vida. E subiu e assentou-se ao lado de Deus. Até que os inimigos fossem postos sobre os pés dele. Quando Jesus subiu ao céu, ele assentou lá e vem recrutando aqui um povo que são candidatos aos céus. Naturalizou-se aos céus. E quando se naturaliza aos céus, através de Jesus Cristo, a pessoa se torna estrangeiro aqui na terra. Por isso esse estrangeiro aqui na terra, ele não tem direito a ser prefeito, ele não tem direito a dominar um estado, como um governador, ele não tem direito de candidatar a presidente da república, ele é estrangeiro. Quem pode se candidatar a entrar na política são os natos daquele país. Agora eu sou estrangeiro aqui na terra e vou entrar no mundo político, eu só vou criar confusão lá. É um estrangeiro, é um político falso. Por que é que tem uma igreja na terra que ela é diferente de todas as igrejas? Por quê? Os membros dela não podem participar de candidatura política, não podem se candidatar à política. Os membros dela são aconselhados a tomar cuidado com celular, com televisão, com praias de mar, com bebedeira, com dançarina, com jogatina. É um povo que eles são convidados a se ocupar no exército, no quartel. O soldado, o lugar dele é no quartel. Saiu do quartel, ele vai para o posto de trabalho. Saiu do posto de trabalho, do quartel, ele vai para casa, nas horas de folga. Assim, gente, é o estrangeiro em uma determinada nação. Ele tem as leis naquele país que não pertence a ele.
ordens, direitos diferentes. Por isso, esta igreja, o pessoal, os membros desta igreja, eles são estrangeiros. São estrangeiros. As mulheres têm um comportamento diferente das mulheres de outras denominações. Os homens têm um comportamento diferente. O pessoal que está encarregado de representar esse grupo tem comportamento diferente, o modo deles ensinar é tudo diferente. Tudo diferente. Até no modo de tratar os deuses. Por acaso, tem pessoas que quando você fala no diabo, ele não quer, não quero escutar falar em diabo, você quer escutar falar em Deus. Mas se você for falar em Deus diante dele, briga. Aí cria briga, porque ele conhece Deus de uma maneira e você conhece Deus de outra maneira. As coisas são tão misteriosas que se pegar um grupo de pastor para discutir a Bíblia, eles têm interpretação contrária um do outro. Você vai na congregação cristã, que é um povo que diz que é unido, a palavra é uma só, mas se pegar um grupo de ancião para sentar, para ler a Bíblia, interpretar e discutir ela, eles vão ter mente diferente. Agora eu pergunto, será que alguém entende a Bíblia? Ah, mas nós temos que pregar o verdadeiro evangelho, eles não pregam o evangelho, não pregam. Será que alguém entende a Bíblia, entende o evangelho? Se entendesse, gente, o mundo não estava dividido só em religiões. Cada um tem uma religião de uma maneira, cada um serve a Deus diferente, uma igreja da outra, e o chefe dessa igreja pondo defeito do lado de lá, que lá está errado, é aqui que nós estamos certos, o de lá já olha para cá, não, lá está errado, é aqui que estamos certos. É mais ou menos que nem a política, não é? Eu sou o bom e os demais não valem, não prestam. Eu sou o bom e os demais não prestam. Vota em mim porque eu sou o bom, sou o melhor, e os que de lá não prestam. São tudo mentirosos, são tudo corruptos, são tudo, entendeu? Sem administração. A mesma coisa as religiões. Agora, alguém que só quer escutar falar em Deus. Aqui não quer saber de diabo. Ele não aprende nada a respeito do diabo. Outras vezes não quer saber de Deus. Também não aprende nada a respeito de Deus. Então, gente, as coisas elas têm que ser discutidas para nós chegar em um ponto. Cada um tem um ponto de vista, não tem? Agora vamos discutir o assunto e procurar o fundamento das coisas aonde chega. Por quê? Porque a maioria das religiões não respeita a oposição do outro lado. Por acaso, eu estou aqui na Terra, claro, eu sou estrangeiro aqui na Terra, mas eu tenho que respeitar alguém que é responsável pelo andamento da Terra. Não vou dizer que eu tenho os direitos do povo que são naturalizados aqui, tem, mas pelo menos eu tenho que respeitar. O cara é macumbeiro? Eu tenho que respeitar ele como macumbeiro. É bandido? Tem que respeitar ele como bandido. Só não posso entrar, roubar junto com ele, eu não posso ir bater macumba junto com ele, mas tenho que respeitar a opinião da pessoa. Eu tenho uma igreja, eu pertenço a uma igreja, tem outro que é de outra dominação, eu tenho que respeitar a opinião dele, o sentimento dele. Agora, se ele vem conversar comigo, pedir para mim como é o lugar que eu estou, como funciona lá, e eu explico para ele. Se ele interessar, vir me visitar e depois tomar parte no meu grupo, isso é um problema dele, mas nós temos que respeitar as pessoas no lugar que eles estão. Então esse povo que faz parte da onde eu sou agrupado, nós não somos aquele tipo de pessoa para
procurarem as pessoas para fazer a cabeça deles, para vir para nós. Tanto é que nós não chamamos ninguém a se naturalizar, nem nossos filhos. Nem nossos filhos. Nem nossos filhos. E quando nós faz algum benefício para alguém, também nós procuramos quem está em volta de nós não tomar conhecimento. Por acaso, na época da política, eu não sei em quem que a minha mulher votou, e eu não sei para quem que o meu filho votou, e nem ele sabe para quem que eu votei. Por quê? Aqui não se discute política. Deu no dia da eleição, a pessoa vai lá e vota. Eu não preciso também estar discutindo, eu vou votar para fulano, ciclano é o bom, Bertano, não. Na igreja é a mesma coisa. Se eu dou uma coleta na igreja, ninguém fica sabendo quanto é que eu dei. Se o meu filho dá coleta na igreja, eu não fico sabendo quanto é. Minha mulher deu coleta na igreja, eu não fico sabendo quanto ela dá. Também eu não sei se ela dá coleta, e nem ela sabe se eu dou coleta. E nem eu sei se o meu filho dá coleta. Gente, é tudo secreto. E sobre os deuses, nós temos que respeitar o ser, a personagem, da maneira que ele é. Por acaso, eu estou aqui na Terra. Eu sei que essa Terra aqui é do diabo. Essa Terra aqui é do diabo. Deus entregou para ele. E é ele quem manda, é ele que domina. Como Jesus citou, que ele só veio a matar, a mentir e a roubar. É o que nós vemos na Terra. É um matando o outro, um mentindo para o outro e um roubando do outro. É o mundo dele. Mas eu tenho que respeitar ele como diabo. Agora eu chego lá e vou ficar bagunçando, maltratando, falando que nem o pessoal faz por aí, faz festa aí, chutando a boca de fulano, e vão batendo em fulano, e dessa fogo queima fulano. Não, gente, não é assim que se trata, não. Nós somos estrangeiros, eu sou estrangeiro aqui na Terra. Eu não tenho o direito que os natural daqui têm. Por quê? Eu fiz um pacto com Deus através da morte de Jesus. E nesse pacto que eu fiz com Deus, quer dizer, eu desabono as grandezas da terra, eu vou fazer propaganda desse reino que eu natural, que eu sou natural dele. Como é que é lá no céu? Lá a ordem lá é assim, assim, assim e assim. Se interessa a pessoa, ele que vai e faz o pacto. Não interessou? Ele fica no lugar dele. Mas eu tenho que respeitar. Não é falar mal, que eu vou falar mal dele. Não, gente, não. O próprio Jesus diz que o mundo dele, ele veio para mentir, para roubar e para matar. E é o que nós acontece. Esse mundo aqui foi entregue à morte. Ninguém nasce aqui e vai ficar para a semente. E quem que trouxe a morte na terra? Foi os conselhos dele. Quando ele pegou o primeiro casal lá no Éden, seduziu a mulher, a seduzir o homem, a ser sábio que nem Deus. Então foi sentenciado ao homem morrer, e o mundo dele, então, caiu em perigo, porque se o homem vivesse para sempre, como veio a ordem do Adão, foi posto no Adão comer da árvore da vida para viver. Mas agora o homem é igual a nós, para que ele não tome do fruto da árvore da vida e coma e vive eternamente, que Deus condenou o homem à morte. Então, gente, isso durou. Então, o homem vivia, morria, vivia, morria, vivia, morria. Mas o homem ficou tão mal que ele vivia... Eu sentenciou o homem à morte, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Os seus dias serão 120 dias. O Senhor limitou a vida do homem para 120 anos. Mas o homem vivia, chegou a viver até 900 e alguns anos, né? Como o caso de Matusalém foi o homem que mais viveu, parece que só viveu 969 anos.
Mas o Senhor limitou a vida do homem para 120 anos. A maldade do homem, gente, não é brincadeira você viver 900, 800 anos em um mundo maligno, como nós vivemos hoje, onde só tem peste, fome, guerra e a terra engolindo nas catástrofes, matando o povo, nas enchentes, nos terremotos, né, dos desabamentos de terra. Então, mas nós que vivemos aqui, nós devemos também respeitar, ter um respeito pelo dono. Nós somos estrangeiros no terreno dele. Então nós temos o nosso direito. Enquanto ele der para nós o direito de fazer propaganda do nome do reino de Deus aqui na terra, nós faz. Mas chega um tempo que esse direito é tirado. Já foi tirado algumas vezes, né? Jesus foi o primeiro a ser perseguido por trazer o direito do homem naturalizar aos céus. E depois dele veio a perseguição para os seguidores dele até zerar isto aí. Mas com o passar do tempo, o evangelho foi aberto novamente na terra. E por uns tempos ele vai ser anunciado, mas os dias estão contados. Vai chegar um dia, gente, que eles vão mudar a Bíblia. Essa Bíblia que nós usamos hoje, ela vai ser mudada. Como foi antigamente. Recolheram a Bíblia e mostravam livros religiosos que não tinham nada a ver com o conhecimento dos céus e nem da terra. Misturou tudo. Depois abriu a Bíblia e ela virou, por ela virar um comércio, aí virou uma salada que ninguém entende ninguém. É um blá 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 que ninguém entende ninguém. É onde o povo é contra a congregação de Cristo, congregação cristã. Por quê? É o único povo que fala um português da maneira que o brasileiro escuta. É a pessoa que fala o inglês lá nos Estados Unidos da maneira que o povo entende. Por isso é uma dominação que ela cresce automaticamente. Por quê? Porque a gente fala da maneira que eles entendem. É um povo que eles não têm aquela divisão do homem letrado lá em cima e o analfabeto lá embaixo. Porque as religiões é igual você conversar com um juiz, conversar com um advogado, com um delegado, um promotor, um médico. Eles têm conhecimentos diferentes de outras pessoas que estão fora da cultura deles. Quem faz um doutorado, ele tem um conhecimento. As pessoas que têm um estudo médio, ele tem outro conhecimento. Então, essa pessoa que tem um doutorado, ele está lá em cima. E muitas vezes o que ele fala, quem está lá embaixo não escuta, não entende. Um fala grego ao outro. Enquanto que esse povo da congregação cristã no Brasil, eles não têm os doutores para dominar ele. Ao contrário, os doutores estão sentados embaixo e os analfabetos é que estão em cima, colocando ordem. Então, os analfabetos, se o meu chefe é analfabeto, eu também sou analfabeto, quando ele falar, eu entendo o que ele fala. Mas se ele tem um doutorado, já tem coisas que ele fala que eu não entendo. O campo dele não é o meu campo. Por isso que a congregação cristã no Brasil, a maioria dos chefes religiosos, os chefes que estão diante do povo, são tudo homens sem, a maioria homens sem letra. E os que têm letra, não vamos dizer que lá não tem doutores no púlpito da congregação, tem. Mas eles têm que padronizar com o mundo analfabeto. O que ele aprendeu na escola, o que ele aprendeu lá no doutorado dele, esse evangelho que ele aprendeu lá fica com ele.
E diante do povo, ele prega o evangelho que o apóstolo São Paulo pregava. Ensina o povo a visitar o órfão e a viúva nas suas necessidades. Coloca aquele que é grande para baixo e pega aquele de baixo e levanta ele. Todo mundo tem um tamanho só. Não é porque eu sou doutor que eu sou melhor do que meu irmão que é analfabeto. É diferente do mundo lá fora. Eu chego perto de um doutor, ele conversa com outro doutor, eles entendem um ao outro, mas o que eles falam eu não entendo. Por quê? São mundos diferentes. E aqui nós, que naturalizamos aos céus, ao reino de Deus, nós temos um mundo diferente, que o que nós fala, às vezes, assusta o povo que estão aqui embaixo. Mas nós entendemos eles que não entendem nós. Por quê? Porque nós estamos no mundo deles. Eles que não estão no nosso mundo. Eu sou natural dos céus, mas eu estou estrangeiro aqui. As pessoas não conhecem o céu que eu sou naturalizei nele. Mas eu que estou aqui, no mundo deles, estou tomando conhecimento do mundo deles. Vendo o quê? Vendo a maldade que assola o povo. Vendo o castigo que assola o povo. Só não posso participar deste mundo, porque o meu campo é outro. Eu tenho que estar sempre no quartel, reunido com o meu povo, pegando instrução com eles. E alguém lá de cima que vem comunicar com nós, mostra para nós o que precisamos fazer. Era que nem Israel. Israel, quando consultava o homem de Deus, eles passavam para eles o caminho que eles precisavam tomar. E quando eles não consultavam a Deus, eles erravam. Teve uma ocasião que Deus deu uma ordem para aquele povo de Israel, igual ele dá ordem hoje para essa congregação cristã no Brasil. A ordem é a mesma. Não faz concerto com as nações que estão em volta de vocês. A ordem era não fazer concerto com aquele povo, como hoje. A congregação, ela é um povo praticamente separado. O filho para casar é entre o povo daquela igreja, as filhas, os filhos, os casamentos, é tudo ali dentro. É mais ou menos que nem lá no Japão. Os japoneses casam entre japoneses, né? Quando chegaram aqui no Brasil, e até hoje no Brasil ainda é assim, é muito difícil você ver um brasileiro casado com a japonesa, ou um japonês casado com a brasileira, é muito difícil. Eles casam entre a origem deles. A mesma coisa é a congregação cristã, ela é ensinada a casar entre eles e não fazer concerto com outras religiões. Porque se eu vou numa religião, qualquer uma igreja, que não faz parte da congregação, eu vou como um visitante e não como membro. E quando eles vêm também entre nós, eles vêm como visitante e não como membro. Agora, quando eles fizerem um pacto com o dono desta obra, que é Jesus Cristo, então ele é aceito como nossos irmãos em Cristo. Lá fora eles fazem o pacto de acordo com o pastor. Cada igreja tem o seu pastor e o pessoal que estão ali, eles fazem o pacto com a igreja de acordo com o pastor. Agora, na congregação, nós fazemos um pacto também de acordo com o nosso pastor. Por isso somos batizados em nome dele, né? Mas os pertencentes dessa dominação, eles é um povo diferente. E é um povo que ninguém conhece eles. É mais ou menos que nem era o Israel. Quem conhecia o Israel? Tanto é que quando eles batiam de frente com o Deus de Israel, eles eram derrotados. Vê o caso de Golias. E ainda disso, era derrotado na maior simplicidade. Veja o caso de Ezequias, quando o anjo passou a meia-noite
e matou 185 mil soldados. É mistério ou não é? Vê o caso de Gedeon com 300 homens. Ele pôs centenas de milhares de medianitas para fugir. E ganhou a guerra. Bom, mas isso é quando eles estão de acordo com Deus. Agora, quando eles desobedecem, como é o caso de Israel, veio um povo de encontro com os israelitas, quando ele estava tomando posse das terras, pedindo socorro. Nós viemos aqui fazer um concerto com vocês. Nós somos de uma terra de longe. Olha esse pão aqui, ó. Saiu novinho lá da nossa terra, está embolorado. Esse sapato aqui, ó, nas calças ele novinho, essa roupa que nós tínhamos lá novinha. Entendeu? O caminho longo acabou com nossos calçados. Veja aí, nós somos de uma terra longínqua. Faz concerto com nós. E aquele povo de Deus não consultou o Senhor. E o Senhor tinha dado ordem para não fazer concerto com ninguém. Mas eles não consultou o Senhor. Acreditou naquele povo, que era mesmo de uma terra muito longe, onde não ia atingir eles, fizeram concerto com eles. Quando eles andou a poucos quilômetros dali, encontrou as aldeias deles, a cidade deles. Mas tinha juramentado a eles que não matavam eles, não extinguia eles dali. Então ele ficou. Aí depois veio o anjo do Senhor, veio a palavra do Senhor a Israel, prometendo eles: esse povo agora vai ficar por tropeço diante de vós enquanto viveres. E até hoje, Israel é prejudicado nesse concerto. É o caso da congregação, gente. Que às vezes algum dos membros sai fora de linhagem e faz concerto com outros deuses que não tem nada a ver com o Deus da congregação. E depois que ele faz o concerto lá, é tarde demais. Não tem mais. Aí depois ele volta querendo que os anciões recebam. Mas como? O Espírito é o contrário, é outro Espírito. Que está escrito. Quando sai, o camarada volta e traz mais 7, é 8. Veja alguém aí que criou até uma rede social só para falar mal da congregação. Gente, um homem desse tem o Espírito de Deus só para falar mal da congregação, dos anciãos, do ministério. Um homem desse tem o Espírito de Deus, um homem desse está com Deus. Faz um levantamento aí, você cria uma rede social só para falar do próximo. Que só de você pensar em falar do teu próprio, você já está condenado ao inferno. Então, gente, vamos respeitar o direito de cada um. Quem é demônio, vamos respeitar ele como demônio. Só não podemos entrar no mundo dele. Mas se você não faz parte do mundo da pessoa, também não procure prejudicar ele. A única coisa que nós, às vezes, eles acham que nós prejudicamos eles, é que o pessoal procura nós para conversar sobre Deus. E quando nós falamos para eles sobre Deus, sobre Jesus e sobre o Espírito Santo, e colocamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo no conhecimento deles, então eles abandonam o lugar que eles estavam, ou seja, abandonam o pastor deles e vem ao pastor Jesus e faz concerto com Deus em nome do pastor Jesus Cristo. E a igreja vai crescendo e esse povo vai aumentando. Para dizer bem a verdade, nós batizamos em mais de 100 mil pessoas por ano. Então, gente, é o mundo que nós vivemos. Então, hoje, o assunto meu é sobre os deuses. E o diabo é um deus. Tem o Deus criador de todas as coisas e tem o diabo que é um deus oposto. E aqui na terra, o poder é dele. Tanto é que ele levou Jesus lá no monte e falou para ele: tudo te darei. Mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse: tudo te darei, porque a mim foi entregue e eu dou a quem quero.
Fica comigo e tudo será teu. Quer dizer, ele ia fazer de Jesus um vice-rei aqui na terra. Mas Jesus não aceitou, porque Jesus não veio aqui para ser vice-rei de Satanás. Jesus veio aqui abrir um caminho, uma porta, para que o povo pudesse entrar por esta porta e achar o caminho que para levá-los a Deus. E ele disse, eu sou o caminho, entendeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem tem a verdade tem vida. E quem tem vida encontra o caminho em Jesus Cristo, e quem encontra o caminho encontra Deus, que Jesus é o caminho que leva nós a Deus. Então, quem tem a verdade tem vida. E quem tem vida encontra o caminho. Vê a luz, que é Jesus Cristo, entra por ela e encontra Deus. Agora, o mentiroso está no escuro e está no mundo da morte. O mentiroso não tem vida. A mentira, ela leva o homem de mal a pior, enquanto que a verdade, ela leva o homem de bem para melhor. Por quê? Porque a verdade é vida. E a vida em Jesus Cristo, ela é eterna. Não adianta viver. Você vê, a pessoa viveu 950 anos, mas morreu. Noé viveu 950 anos, morreu. Adão viveu 930 anos, morreu. Matusalém foi o que mais viveu, 969 anos, morreu. E nós aqui? Vive aqui 10 anos a mais, 20 anos a mais. Mas, gente, o que adianta? Vai morrer. O único lugar que nós temos para escapar da morte é Jesus Cristo. Cristo é vida, Cristo é vida. Tanto é que ele veio, passou pela morte e está vivo. E quem entrar no mundo dele, também está escapado da morte. Só tem um ser, gente, que livra nós da morte. Jesus Cristo. Do outro lado tem vida eterna. Mas tem a vida eterna com gozo eterno. E tem a vida eterna com sofrimento eterno. Se alguma coisa que eu falei aqui, que você ouviu aqui, acompanhou aqui, serviu para você, deixa um joinha no meu canal, dá um joinha para mim, ajuda a levar esse canal a outras pessoas. E no próximo vídeo, o YouTube manda para você, porque ele só manda para quem gosta. Para os que não gostam, ele não manda. Você der um joinha que gostou, o próximo vídeo ele manda para você e nós estamos juntos. Por hoje é só. Deus que abençoe a todos. E a paz de Deus, para a qual fomos chamados, que permaneça nos vossos corações para a vida eterna. Amém.